Olá, bem-vindos aos nossos pensamentos em voz alta na série Weekly Thoughts no Empower Brands Channel. Neste episódio tenho o prazer de ter comigo Pedro Gouveia Alves, presidente do Montepio Crédito e membro da Empower Brands Community. Olá Pedro, é um grande gosto ter a tua participação nesta nossa iniciativa que propõe reflexões para os fins de semana. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer. Um dos temas que tu queres falar é exatamente no impacto que um lockdown prolongado tem no comportamento dos consumidores. Em concreto, o que é que tu queres, de alguma maneira, realçar desta situação? O que eu quero realçar é que os consumidores, um ano de hábito de utilização de novas ferramentas, de novas formas de nos relacionarmos com as marcas, com as empresas, um ano é suficiente para alterar hábitos. Ou seja, o que quer dizer é que daqui para a frente nós já não nos vamos relacionar com os produtos, com as marcas, com os serviços, da mesma forma. A parte digital, a parte de relacionamento à distância veio para ficar. Isto quer dizer que há alterações de comportamento dos consumidores que, desde logo, passam por uma atitude perante a compra menos impulsiva e mais ponderada e mais planeada, porque quem faz compras online tende a ter uma relação com a compra mais ponderada, mais planeada, menos impulsiva do que fisicamente. E também a utilização dos meios de pagamento altera-se de forma significativa. Os meios de pagamento hoje utilizados, por exemplo, o tema do contactless, já é uma tecnologia já utilizada antes. Os meios de pagamento online já eram utilizados antes, mas agora proliferaram significativamente no consumo, nos consumidores, porque, enfim, porque tem que ser, porque de outra forma não é possível fazer o pagamento. Eu diria, hoje, e isso as estatísticas assim o revelam, a utilização do dinheiro físico é muito menor do que há um ano e pouco atrás. Portanto, há aqui uma evolução muito significativa, quer do ponto de vista da atitude perante o consumo, perante a compra, quer do ponto de vista da utilização de meios de pagamento. E isso, claramente, veio para ficar. Também se alterou a maneira como se fazem os negócios, porque a verdade é que as empresas também já existia muita tecnologia ao serviço dos negócios, mas, tal como o consumidor, muitas das empresas também não o punham em prática ou não as utilizavam regularmente. Só é possível haver uma alteração de comportamentos em cadeia se as condições forem mais ou menos as mesmas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje as empresas relacionam-se com os seus clientes, relacionam-se com os seus parceiros, através de meios telemáticos, de videoconferência, com as diversas aplicações que estão disponíveis no mercado, porque os seus parceiros, os seus clientes também foram obrigados a utilizar as mesmas ferramentas. As ferramentas já existem há muito tempo, o teletrabalho já existe há muito tempo. Portanto, os colaboradores das empresas, no caso do Montepio Crédito, isso acontece, estabelecer uma comunicação com um parceiro por esta via, porque o meu parceiro, eu sei que ele também utiliza as mesmas ferramentas que eu. E, portanto, tornou-se universal esta forma de contacto, o que permite hoje julgar que uma reunião pode ser feita à distância com um parceiro ou com um cliente, obviando deslocações que não são necessárias e, portanto, isto vai tornar, de alguma forma, também este contacto e esta forma de relacionamento mais eficiente. Portanto, há, de facto, uma alteração significativa até nos processos de trabalho dentro das empresas. E só para terminar este raciocínio, diria que na balança tanto temos alguma poupança como também alguns custos. Se a economia vai ter custos, no sentido em que, obviamente, as pessoas estão a comprar menos, contraíram-se mais, as empresas tendem a ter aqui uma grave crise financeira. A verdade é que também houve algumas poupanças ao nível daquilo que eram os custos das empresas. Acabaste de referir, por exemplo, que se eliminaram aqui uma série de reuniões, uma série de custos de deslocação que também existiam e que passam a não existir a partir de agora, ou não existem com tanto impacto nas contas da empresa. É verdade, isso é um facto, mas eu diria que existe aí alguma reciprocidade.
Porquê? Porque também existe uma forma de utilização do orçamento familiar mais eficiente. Provavelmente os gastos em deslocações também se reduzem, os gastos em alimentação também se reduzem, os gastos, o consumo, de alguma forma, enfim, das mais diversas necessidades dos consumidores também se reduz. Portanto, existe aí um equilíbrio, há uma relação win-win neste tipo de relacionamento, nesta forma de trabalho. Portanto, há aqui uma alteração de comportamento, quer pelo lado dos consumidores que já falámos, quer pelo lado dos próprios colaboradores e da forma como as empresas se organizam na relação entre os colaboradores e na relação com os stakeholders, não é? Portanto, na relação com as diversas entidades com quem os colaboradores se relacionam no dia-a-dia no seu trabalho. E, portanto, de facto, as deslocações diárias reduzem-se, porque não são tão necessárias, quem ganha é o ambiente, ganham as pessoas também porque não têm tantos custos de deslocação, portanto, há aqui ganhos significativos. O que é que perde? Perde a cultura da empresa, porque eu não sou apologista da abolição integral da presença física no local de trabalho. Perde-se o look and feel, perde-se a relação informal, que são muito importantes para que os colaboradores dentro de uma empresa se conheçam uns aos outros, de forma a que possam ter um nível de relacionamento que permita muitas vezes facilitar, tornar mais ágil aquilo que é difícil ou cuja normatividade acaba por não ser valorativa ou que não gera o valor que as empresas, que as organizações procuram. Portanto, há aqui um capital importante a preservar, que é o capital da cultura da empresa. Isso só se consegue com presença física, só se consegue com muitas vezes uma conversa de corredor pela positiva, naturalmente, uma conversa informal à hora do café, uma conversa informal à hora do almoço. Tudo isto são temas que são muito importantes, são muito caros em termos de geração de team building, que depois acabam por ser muito importantes no valor, no capital que tudo isto representa na empresa. Eu diria que se de há uns anos para cá se começou de facto a falar muito na importância da cultura da empresa, na importância do team building, por exemplo, foram programas que foram ganhando força nos últimos anos. Eu diria que a partir de agora então vão ganhar talvez um destaque mesmo fundamental na gestão da empresa. Não é à toa que se fala muito, e já vieram aqui vários comentadores falar das questões da saúde mental, não é? Que esta máquina, o entregarmos muito a relação à máquina, ao digital, pode nos trazer esse outro lado problemático, que é a desumanização, não é? A falta da relação humana, da socialização. Nós somos seres sociais e precisamos desse contacto, não é? É um facto. O homem é um animal gregário que tem que satisfazer necessidades. Enfim, as necessidades primárias todos nós sabemos quais são: a segurança, a saúde, a saciação da sede ou da fome, o que seja, mas depois tem necessidades secundárias que são necessidades de natureza social, que passam muito pela autoestima e pela autorrealização. A autoestima e a autorrealização muito dificilmente se confinam no digital, no online. Nós muitas vezes ficamos muito contentes porque pomos um post no Insta ou no Facebook e recebemos muitos likes e ficamos todos cheios de autoestima, não é? Mas depois vem o reverso da medalha, que é o aumento da venda de ansiolíticos ou de casos de saúde mental que se agravam. E, portanto, tudo isto são temas aos quais nós, gestores, temos que estar atentos, porque isso tem impacto muito significativo naquela parte da saúde que não se vê, que é efetivamente a saúde mental. Oh Pedro, mas tu falavas também nos tópicos que me enviaste e que partilhámos, nos riscos para as marcas, as instituições financeiras. Estivemos aqui a falar um bocadinho de alterações de comportamento. Queres especificar esta ideia dos riscos? Há riscos que decorrem até da própria forma como a economia evolui num contexto tão inusitado, não é?
Hoje fala-se muito naquilo que se chama a barragem, ou se quisermos, a represa do consumo. Houve uma perda significativa Nós temos que ter em linha de conta o seguinte, antes de desenvolver o raciocínio. O consumo, a variável consumo, representa cerca de 2/3 do produto interno bruto. Isto quer dizer que, se de repente nós não consumirmos, o produto interno bruto cai de forma muito severa. Portanto, digamos que a variação da riqueza em Portugal tem um decréscimo de uma magnitude absolutamente extraordinária. É mais ou menos isso que tem acontecido, ou seja, no fundo, quem não teve alteração nos seus rendimentos, o que está a fazer está a consumir menos e, portanto, está a poupar muito mais. Eu recordo-me que no segundo trimestre do ano passado nós tivemos um crescimento da taxa de poupança das famílias sobre o rendimento disponível para 22,8%, ou seja, 22,8% daquilo que foi o rendimento disponível das famílias no segundo trimestre do ano passado foi poupado. Portanto, não foi consumido, não foi utilizado. E quando nós temos uma magnitude destas de impacto na poupança, nós vamos ter impactos sucessivos em toda a cadeia económica, porque de repente se as pessoas não consomem aquilo que é o seu rendimento, muitas empresas deixam de vender, muitas empresas deixam de poder faturar, e essas empresas que deixam de vender, de faturar, não conseguem manter os postos de trabalho, não mantendo os postos de trabalho, aumenta a taxa de desemprego, aumentando a taxa de desemprego, reduz o rendimento disponível das famílias. E entramos aqui num ciclo vicioso. Portanto, este é o grande risco que a economia e as instituições financeiras atravessam. É a eventual possibilidade de termos uma evolução significativa da taxa de desemprego, por um lado, e uma perda de capacidade instalada das empresas, por outro lado. Estamos numa corrida contra o tempo. O que está a acontecer é que, se nós não formos céleres na reposição da atividade económica das empresas, muitas dessas empresas vão provavelmente deixar de existir, será destruído muito emprego e muita capacidade instalada. Vou dar um exemplo. Se nós demorarmos muito tempo até voltarmos a reabrir as portas da hotelaria, por exemplo, há capacidade instalada em que investimos ao longo de anos e ao longo de décadas, até chegarmos a 2019, o auge do turismo, que tem um impacto significativo no PIB, de cerca de 14%. O que vai acontecer é que, se esses hotéis não reabrirem as portas, é capacidade instalada que se perde-se e muitos deles perde-se para sempre, e de repente, se houver um boom do turismo, Portugal, que tinha capacidade competitiva, deixa de ter essa capacidade competitiva, sendo preterido para outros destinos, para outros mercados. Um pouco o inverso daquele caminho que nós fizemos depois da Primavera Árabe. Pedro Gouveia Alves, foi um comentário muito relevante para a nossa comunidade. Para fecharmos com chave de ouro, falta partilhares uma sugestão de cultura e lazer. De uma forma geral, ainda vamos estar confinados nas próximas semanas. O que sugeres para inspirar estes nossos dias? Bom, eu atrevo-me a sugerir uma leitura mais macro, não tanto relacionada com o tema do comportamento dos consumidores ou com esta fase da crise sanitária, um tema mais geral, mas que se interliga com todos estes temas que nós tivemos aqui a falar. É um tema macroeconómico que embora tenha o livro que eu vou sugerir já há alguns anos, ele foi editado em 2013, ele é da autoria de dois professores universitários nas escolas dos Estados Unidos. Um deles em inglês, chama-se James Robinson, o outro é turco, de origem arménia, chama-se Daron Acemoglu. O livro chama-se Porque Falham as Nações. Há nações que falham, embora tenham muitos recursos. Há nações que prosperam, embora não tenham recursos nenhuns. Há nações que prosperam com culturas diferentes. Há outras que falham, julgando nós, que têm culturas muito avançadas. Vale a pena determos um pouco sobre esta reflexão destes dois autores e encontraremos aqui temas muito atuais nos dias de hoje, quando se fala na estratégia da nação, na estratégia do país, Portugal,
do que nós queremos ser enquanto sociedade, no futuro, para onde devemos caminhar. Vale a pena fazer esta reflexão. Fica desde já prometido que esse é um outro tema, o tema das nações, o tema da marca Portugal, o tema daquilo que queremos para o nosso país. É mais um tema muito interessante, fica já aqui o desafio para voltares a estes comentários e para vires falar um bocadinho também desta temática, que eu sei que é apaixonante, apaixona-te a ti, apaixona-nos a nós que trabalhamos há muitos anos com o tema das marcas, e Portugal também é uma marca, e portanto espero que venhas para comentar também este tema em breve. Fica aí então esta proposta, que tal? Muito obrigado, é um desafio. Obrigado, José. Obrigado por este bocadinho. Obrigada, Pedro Gouveia Alves, foi um prazer, e quanto assim já sabe, nunca é demais lembrar que deve ativar as notificações, subscrever o Empower Brands Channel para ficar a par de todas as nossas séries, para ficar este fim de semana também, para além da sugestão do Pedro Gouveia Alves, fique com os conteúdos de excelência do nosso canal, fique bem e em segurança.